Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou apresentar uma análise sobre a pandemia, tendo como referencial teórico o pensador Michel Foucault. Vamos lá? Eu trouxe algumas reportagens para que a gente possa ver esse biopoder se manifestando. A gente percebe que os médicos vão ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer no governo do Espírito Santo. E logo em seguida, uma reportagem dos Estados Unidos e da Itália também reforça esse biopoder que os médicos vão ter que executar. Ou seja, eles têm que escolher quem vai viver e quem vai morrer, tá certo? E a questão é o seguinte, que escolha difícil, né? E como que eles vão fazer essa escolha? O que tem em comum nessas ações? O que tem em comum nessas ações é o exercício do poder. Então, para que a gente possa compreender como que acontece esse poder sobre a vida, esse biopoder, que se desdobra em biopolítica, eu vou ter que inicialmente explicar para vocês o que é poder, tá? E quando eu falo de explicar o que é poder, não é defini-lo, porque ele não é um objeto natural, ele não está nas pessoas, ele é uma prática social, então é um exercício do poder. Eu não vou falar o que é o poder, é um exercício do poder. E para Foucault, o poder se estabelece como um feixe de relações, como uma prática social. É estabelecido, então, nessas relações. E aí pode ser a relação entre professor e aluno, entre médico e paciente, entre pai e filho. O poder se manifesta nessas relações, nessa teia de relações, tá certo? E alguns, inclusive, até chegam a definir esse poder como um micropoder. E é um micropoder mesmo, ele se dá nessas relações, nesse estabelecimento das relações humanas. E ele vai produzir ou obediência ou cuidado de si. Só que essa microfísica do poder não é um termo cunhado pelo Michel Foucault. Por incrível que pareça, inclusive um título do livro dele é Microfísica do Poder. Isso acontece porque uma edição italiana traduz dessa forma. Então, a maioria das pessoas hoje explicam o poder relacionado a essa microfísica do poder. Para entendimento é legal, mas não é um conceito do Foucault, tá certo? E aí o que eu tenho que dizer é que o governo também vai utilizar formas de governar de forma racional as pessoas. Só que não é um micropoder mais, mas é um macropoder na medida em que ele vai tentar manter um poder não sobre uma pessoa ou um corpo, mas sobre toda a população, tá? É um compromisso de uma forma de governar racional, que eu vou explicar, para manter a regularidade do sistema, que vai ser nomeado, inclusive, de governamentalidade. Vamos passar aqui para a gente entender melhor como então se estabelece a gênese do poder. E o Foucault vai elencar 3 formas desse poder ser executado, dele aparecer, que é o poder soberano, que seria o poder de decidir quem morre, ele é exercido sobre um território com o objetivo de manter a lei. E quem não obedece à lei, o que vai acontecer? Essa pessoa vai morrer, como está na foto que eu trouxe aí, tá bem? Ele surge ali na Idade Média, mas ele ainda pode ser detectado, tá? Como forma de poder. É uma forma de poder. E depois nós temos o poder disciplinador, que é governar pessoas e não territórios. E ele controla, ele quer manter o controle sobre os corpos. Um exemplo dessa forma, de executar essa forma de poder, são os panótipos, que a ideia foi cunhada pelo German Bentham. O Foucault, ele se apropria dessa ideia para dizer que no governo também a gente vai ver esse poder se manifestando. O que é o panótipo? É essa torre aí, está num presídio, quem está na torre, ele consegue visualizar todos os presidiários, e, consequentemente, ele então está vigiando os presos e tem um poder sobre eles. O Foucault ele entende que o Estado se utiliza disso nas outros tipos de relação quando há uma certa distribuição das pessoas no espaço com a finalidade de colocá-los sob vigilância total. E esse dispositivo arquitetônico ele é eficiente porque as pessoas imaginam que estão sendo vigiadas a todo momento. Então, eles comportam-se conforme as regras. E sabe um exemplo disso? É quando a gente passa em postos policiais, quando a gente está de carro, e a gente logo vê se está todo mundo de cinto. Pode ser que não tenha nenhum policial naquele posto, mas o fato é que a gente tem que seguir a norma. Por fim, há o biopoder, que se desdobra em biopolítica. O governo vai utilizar da biopolítica para governar. O governo, então, ele vai controlar a vida e o corpo da população por meio do que o Foucault vai chamar de tecnologia do poder. Seria, por exemplo, as políticas públicas, a de vacinação, por exemplo. É o poder de fazer viver e de deixar morrer também, consequentemente. A gente pode até falar de uma necropolítica. O Foucault não fala de uma necropolítica, mas aqueles que os estudam, então, depois vão lançar a mão desse conceito. E eu tenho que chamar atenção para uma coisa. Esses poderes, eles não são executados em tempos históricos específicos e distintos. Eles podem, inclusive, coexistir. A gente pode estar
analisar agora o governo e talvez perceber que esses poderes estão sendo executados aí. Logo, a biopolítica é um modo de organização e reprodução da sociedade, que no caso é essa capitalista, enfim. E aí a lógica que a gente está seguindo é a lógica do mercado. Agora o mercado é a normativa generalizadora. A biopolítica é esse biopoder desdobrado, como eu disse já. E surge como um modo de governamentalidade, ou seja, é a governamentalidade neoliberal, tá? Eu já disse então o que é biopoder e biopolítica, mas vamos ver o que o Foucault traz. O Foucault diz que o biopoder é o conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que na espécie humana constitui sua característica biológicas fundamentais vai poder entrar numa política, numa estratégia geral do poder. Por quê? O biopoder é a gestação da vida para manter essa regularidade do sistema. Para isso, a biopolítica, ela aplica essas tecnologias, esses instrumentos de gerenciamento da vida, como eu disse, que é as políticas públicas. E aí o Foucault diz aí nessa segunda citação que a finalidade de se intervir na vida das pessoas é, de alguma forma, aumentar a expectativa de vida para que elas sirvam a esse sistema. Antes, se a gente for pensar no poder soberano, o poder soberano tinha um poder sobre a morte. Agora, nós temos um poder sobre a vida, é manter a vida. E a partir daí, as mortes dos sujeitos, elas devem ser justificadas. Por exemplo, quando alguém morre, a gente não sabe de quê? Ele vai para o IML para que se faça uma perícia. Por quê? Porque o governo, então, utiliza-se da racionalidade política para justificar tudo, inclusive as mortes. A gente tem uma racionalidade que explica tudo ali. Consequentemente, o extermínio também tem que ser justificado, porque ele faz parte dessa governamentalidade. Quando eu falo de biopolítica, eu falo de vida e de morte, e que vai ser justificada. E como eu disse, essa governamentalidade são as práticas racionalizadas do poder com a intenção de manter uma norma, um poder normalizante. Vou entrar agora no que o Preciado e o Expósito chamam de imunizado. E que nas palavras de Foucault não é imunizado, são os normais. O que é isso, gente? Vamos lá. Toda biopolítica, ela vai implicar em uma hierarquia entre aqueles que realmente seguem a dito interesses de quem está governando, de quem controla esses dispositivos e mecanismos do poder, e os que não. O que é essa hierarquia? Há uma hierarquia, então, entre aqueles não imunizados e imunizados, entre os anormais e normais, como forma de escolher, de justificar quem que vive e quem que morre. Eu vou dar um exemplo dos países. O Brasil comprou respiradores da China, quando começou a pandemia. Logo em seguida, os Estados Unidos também adquiriu esse respirador, mas a China não conseguia entregar esses respiradores para os dois. O que a China fez? Qual que é o país normalizador? Os Estados Unidos. E o país anormal, que está marginalizado, é o Brasil. Então ele entrega os respiradores para os Estados Unidos e deixa com que o Brasil a própria sorte, inicialmente. Ou seja, há uma hierarquia, inclusive, dos países. E quando eu falo de hierarquia dos países, eu também falo dessas hierarquias das relações humanas. As pessoas também estão hierarquizadas, e eu vou explicar como. Ou seja, esse biopoder ele é desdobrado em biopolítica e ele cria justificativas para um tratamento diferenciado, uma hierarquização das distribuições de privilégio, de status, de prerrogativas e responsabilidade entre as pessoas, um sistema que produz excluídos e marginais. Eles estão reproduzindo isso. É uma estratégia de controle do Estado para dizer quem deve viver e quem vai ser deixado para morrer. Quem vai morrer, né? Quem vai ser deixado para morrer. E aí, os extermínios e os massacres, eles são da ordem da racionalidade. Eles são políticas para aperfeiçoar esses processos vitais. Vamos identificar essa estratégia aí na pandemia. Um discurso comum da pandemia é que só os idosos e os não saudáveis ou os não atletas que vão morrer. Esses que são os descartáveis nesse momento. Esses que são os obsoletos. Na era do biopoder, a morte de uns assegura a existência de todos, diz o Foucault. A imunidade é, então, os critérios sociais que produzem soberania ou exclusão, proteção ou estigmatização, vida ou morte. E um exemplo desse biopoder sendo aplicado na pandemia, a gente pode ver de duas formas. Ou os países adotam fechar a cidade, proibir circulação, imputar pena a quem desobedece, que é o caso da Itália, da Espanha, enfim. E há uma outra rota que é, de alguma forma, testar em massa e colocar um controle digital sobre as pessoas, que foi o caso do Japão. Acontece que esses marginalizados, esses obsoletos, anormais, eles vão se tornar ainda mais vulneráveis do que eles já eram antes da pandemia. E por quê? Porque os pobres eles vão ter uma escolha. Ou eles morrem de fome, ou eles morrem de coronavírus. Porque a classe trabalhadora, ela é brutalmente forçada a trabalhar em espaços de alto risco e contaminação, tá? Além disso, nós temos esses corpos racializados, como foi o caso, por exemplo, da empregada do Rio de Janeiro que morreu de corona. Lembra quando
os patrões voltaram da Itália? Ela cuidou de todos estavam com corona, quando ela adquiriu, né, quando ela foi contaminada, ela morreu. Eles sofrem, então, ainda mais. Por quê? Já que o racismo de Estado imprime a ideia de que eles são anormais, aplicando um modo de purificação, a eliminação desses grupos étnicos vai ser até bom. E aí não é demais recordar o nazismo, por exemplo, e mais que isso. E eu acho que não é demais recordar a morte dos indígenas americanos, quando os europeus chegam aqui e resolvem purificar a população por meio da disseminação das doenças deles próprios. E aí vários índios morrem. O biopoder, então, reforça a lógica de que há um vínculo entre o quê? Entre a prosperidade e o extermínio. E isso é justificado racionalmente. Quando, então, eu falo desse extermínio, eu não estou falando só de morte física. Eu estou falando de morte política, de exclusão, de rejeição. Assim, o racismo de Estado promove essa morte do outro, dessa raça inferior, então, para purificar a sociedade. Dessa forma, é possível perceber que na pandemia, quem morre são esses trabalhadores precarizados que não têm como fazer o isolamento e que na maior parte eles são negros. Em geral, o que acontece? Esse confinamento social, ele não é só um instrumento médico e pontual. Ele é essa lógica do poder, ele é essa biopolítica que é conceitualizado pelo Foucault. Assim, o confinamento vai funcionar mais como uma política de segregação do que qualquer coisa. Por quê? Porque há os imunizados que vão sobreviver e há aqueles abandonados à própria sorte. Bom, então essas foram as análises promovidas pelo pensamento do Michel Foucault. Deixe aqui nos comentários as suas impressões e na próxima terça-feira tem mais. Tchau, tchau!